Olá, graça e paz, que Deus te abençoe. Peço que você curta esse vídeo, deixe seu comentário e compartilha, para que essa mensagem chegue cada vez mais longe. Amém? Então, bora pro vídeo. O livro de Hebreus, capítulo 11, vai narrar pra gente o que é fé. E fé é uma das coisas mais extraordinárias na nossa vida, na nossa caminhada. E a fé, ela norteia muitas coisas na nossa vida. A fé, ela destrava coisas na nossa vida que aos olhos humanos nós nunca seríamos capazes de pensar ou imaginar. Mas aonde está ligada essa fé? A nossa fé, ela está ligada em Deus, somente nele. A nossa fé é uma fé dependente de Deus. Por quê? Se eu tenho uma fé dependente de mim, que eu consigo, que eu sou, o que eu faço, por que eu preciso de Deus? Não é assim que funciona. Porque eu vou até um certo ponto, consigo ir até um certo ponto. Com a força do meu braço eu vou até algum lugar. Mas quando eu falo de Deus, nem se compara. Os sonhos que Ele tem, os planos, são muito maiores. Os sonhos são muito maiores do que eu jamais posso sonhar na minha vida. Imagina um sonho, multiplica esse por 1000. É um pouquinho do que pode chegar perto do sonho de Deus. E tudo isso está ligado à minha fé. Vou dar um exemplo para você de Abraão. Abraão, o grande pai da fé, recebe uma mensagem de Deus: sai da tua casa, sai da tua parentela, sai deste lugar e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão vai. Que lugar é esse? É Canaã? Qual é a promessa? Seria pai, teria filhos, sua geração seria incontável, e por aí vai. Mas o que ele via, se ele ficasse olhando com os olhos naturais, era um cenário que não tinha saída. Era um cenário de escassez, de seca, de fome, porque deserto tem o quê? Não tem nada. Mas através dos olhos espirituais, dos olhos da fé, ele foi capaz de conduzir a sua família a se tornar a grande nação de Israel. E isso também acontece na vida de Noé. Noé recebe uma palavra de Deus e diz para ele assim: constrói uma arca desse jeito, desta forma, porque vai vir o dilúvio. Só. Essa foi a palavra durante 120 anos. Eu imagino a vida de Noé. Porque se não fosse um olhar de fé, Noé, ele olharia com certeza para os olhares de inveja, pelos olhares de chacota, de zombaria. Todo mundo estava fazendo isso com ele, com certeza, porque chuva, naquele tempo não existia chuva. O que regava as colheitas, o que regava as plantações era o orvalho da própria planta. E uma arca, um barco gigantesco. Imagina. Se Noé olha pro natural, não tinha construído nada com Deus. E assim também acontecia na vida de Abraão. Então, eu tenho que levar isso para a minha vida também. Eu não posso ficar olhando com os olhos naturais para tudo. Eu não posso ficar olhando para as coisas que estão acontecendo à minha volta. Eu tenho que olhar além disso. Eu tenho que olhar para o futuro. Se Deus deu uma palavra, por que eu vou ficar me lamentando no passado? Vou ficar buscando respostas no passado? Se a minha vida é dependente de Deus, se eu coloco a minha vida diante dele, meu irmão, pode vir a tempestade que for, pode acontecer o que for, eu tenho uma palavra. Porque muitas vezes onde a gente vê destruição, vê morte, Deus vê restauração, reconstrução, transformação. É isso com Deus. Eu não posso ter um olhar natural para as coisas.
Muitas vezes nós vamos nos deparar nessa caminhada cristã até o final com situações que vão precisar do nosso olhar de fé. Coisas que aparentemente estão destruídas, não há caminho, não há saída. Eu tenho que exercitar a minha fé nesse dia. Porque imagina como foi para Abraão receber Deus e Deus falar para ele: pega o teu filho e sacrifica para mim. Poxa, a minha promessa, o meu filho. Mas Deus tinha a resposta. Deus tinha dado para ele uma promessa: que ele seria pai de multidões, que a sua geração seria incontável, assim como as estrelas no céu. É isso, gente. Nós temos que parar de olhar para o natural. Deus nos chama para algo novo. Deus, quando Ele te chama, Ele não te chama muitas vezes com o seu olhar natural. Então, muitas vezes com Deus sai da tua casa, sai da tua parentela, sai do teu natural. Começa a viver o meu sobrenatural. Começa a olhar as coisas de uma forma totalmente diferente da forma que você vê hoje. Começa a olhar a tua família como que minha família já deu certo. Começa a olhar para o teu casamento como o melhor casamento do mundo. O meu príncipe, a minha princesa. Sabe? Porque isso é exercitar a fé. Os meus filhos são abençoados. Os meus filhos vão dar certo na vida. Já deram certo na vida. Porque se eu fico no não sei, será, eu fico refém do tempo, eu fico refém da minha capacidade, da capacidade das pessoas. E nunca coloco a minha vida literalmente nas mãos de Deus. Isso acontece muito conosco. Porque quando nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para o que está acontecendo à nossa volta, aparentemente não tem saída, não tem jeito, sabe? Mas é aí que o olhar de fé tem que ser exercitado. Porque Deus é assim, ó, Deus ele trabalha no sobrenatural. Com Deus literalmente na onde já deu tudo errado. Deus é especialista nessa hora. Quando nós vemos destruição e morte, Deus vê vida, Deus vê transformação. Nunca se esqueça disso. Se Deus te deu uma palavra de que você ia vencer na vida e você ia chegar lá, você vai chegar lá. Quando eu começo a olhar para o natural, começo a olhar para as circunstâncias, para os diagnósticos, eu não consigo olhar para o sobrenatural. Eu não tenho tempo para olhar para o que Deus está fazendo. Então, que cada dia mais essa minha fé possa exercitar ela. Porque quanto mais eu exercito a minha fé, mais de Deus eu me aproximo. E quando Deus te chamar, quando você quiser falar com Deus, vai no teu secreto. Sai do natural. Sai das circunstâncias. Porque Deus não trabalha no natural. Ele trabalha no sobrenatural. Amém? Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.